família pode colaborar para diminuir as tensões dos estudantes antes do vestibular. Depressão, confira os sintomas e o tratamento. E ainda, fisioterapia alternativa com picada de abelhas para doenças inflamatórias e degenerativas. Você vai ver também uma reportagem sobre a coleta seletiva e reciclagem de materiais. Empreendedorismo como medida para enfrentar a crise financeira. E esportes ganha cada vez mais espaço entre times oficiais. Professor de Karatê de Capivari conquista bicampeonato brasileiro em Salvador. Você também confere o projeto que mistura música e contação de histórias. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Ensaio. Olá! Todo final de ano é a mesma tensão. Milhares de estudantes preocupados com as provas de vestibular ficam inquietos e tensos. Para um bom desempenho, a receita é fazer um cursinho preparatório e poder contar com o apoio da família. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. Muitos estudantes encontram dificuldades na hora de se concentrar para as provas dos vestibulares. Ingressar em uma universidade é o grande desafio dos jovens e, em alguns casos, leva a tensão e ansiedade. O medo e a incerteza de não entrar no meu curso desejado são as principais causas da minha ansiedade e do meu estresse, que eu venho sentindo ao longo do ano, e as consequências já são sérias assim para o meu corpo, como ganho de peso e na minha saúde mental. É um momento difícil, também porque são obrigados a escolher a profissão ainda muito jovens, às vezes com apenas 17 anos de idade. É aí que os cursinhos pré-vestibulares podem ajudar. E nessa fase de revisão, que nós procuramos fazer é trabalhar com os alunos os assuntos mais importantes, aqueles que estatisticamente mais aparecem no vestibular. Os efeitos mais comuns do estresse pré-vestibular podem ser, por exemplo, confusão mental, dificuldade de memorização e concentração, tremores e suor excessivo. É muita coisa para estudar, acaba ficando difícil, tem matérias que tem mais dificuldade, então leva mais tempo, e também estudar depois de aula à tarde, né? Isso é bem chato. Para os estudantes, o principal gerador da ansiedade na hora de prestar uma prova pré-vestibular é o número de quantidade de coisas para estudar e o número elevado de candidatos para o número reduzido de vagas. A expectativa, a autocobrança e a pressão social envolvidas nessa questão frequentemente têm efeitos psicológicos e físicos que podem afetar o desempenho do aluno na prova. O apoio da família nesses momentos é fundamental. O estudante muitas vezes se sente sozinho, a rotina de estudos às vezes é muito carregada, sobrecarregada. Então é importante que os pais passem por ali, sirvam um lanche, pergunte se está tudo bem, ofereça ajuda em alguma matéria específica que o adolescente esteja com mais dificuldade. Então acho que o fato dos pais estarem presentes e acompanhar essa rotina é muito importante. O medo da reprovação do vestibular pode deixar o adolescente inseguro quanto às escolhas e possíveis consequências. Conhecida como o mal do século, a depressão afeta grande parte da população e precisa de tratamento, que pode ter duração variável. Mas nem todo mundo tem condições financeiras para pagar psicólogos. Além dos planos de saúde e do SUS, ainda existem algumas alternativas. Confira. Solidão excessiva, desinteresse, apatia, desmotivação e falta de iniciativa. Estes são alguns dos sintomas da depressão, considerada o mal do século XXI. A depressão é uma síndrome com muitas alterações químicas no cérebro. Se não tratada, pode levar ao suicídio. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, 5% da população sofre com essa doença, que é considerada a doença mais incapacitante do planeta. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas no mundo vivem com sintomas depressivos e 15% dos depressivos cometem suicídio. A família tem papel importante no tratamento. Realmente a depressão é um quadro complexo e que para sua superação é necessário que esses familiares acolham esse quadro e ajudem na busca de ajudas mais específicas. Ela envolve um trabalho que é um trabalho, não é rápido, é um trabalho de médio a longo prazo, né, e que envolveria necessariamente a procura de algumas alternativas, como eu acabei de dizer, a psicoterapia e o uso de medicamentos, né. É comum os cursos de psicologia oferecerem estágio de atendimento psicológico, como é o caso da Unimep. O Centro de Estudos Aplicados em Psicologia da instituição acompanha pessoas com vários tipos de transtornos, inclusive com depressão. O atendimento ele tem a parte inicial, que é a entrevista de triagem, que é realizada aqui pelas estagiárias internas aqui da clínica.
Aí depois desse processo, é o próprio estagiário do último ano, né, que faz os atendimentos com o cliente. O CEAPSE atende toda a população de qualquer faixa etária. Para mais informações sobre o atendimento na clínica da Unimep, o telefone é 3124-1553. As abelhas estão associadas à produção de mel. Agora, tem uma espécie desses insetos que está sendo utilizada como medicina alternativa. A picada de abelha ganha nova concepção e promete auxiliar no combate às dores. É muito comum a gente correr das abelhas, mas há quem queira ser picado por elas. A chamada apiterapia é o tratamento de doenças inflamatórias ou degenerativas por meio de picadas de abelhas africanizadas. O procedimento é realizado direto com o inseto e os ferrões são aplicados em pontos de acupuntura para potencializar a ação do veneno. A fisioterapeuta Aline Costa trabalha com a apiterapia desde 2011, após perceber a alta demanda de pacientes em busca de solução para as dores. Mas nem todo mundo pode passar por esse tratamento. As contraindicações são pessoas grávidas, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e hiperalérgicos. Segundo a fisioterapeuta, uma das principais vantagens do tratamento é que ele não tem efeitos colaterais e não causa dependência, além de promover a independência medicamentosa. Vladimir Magal realiza a apiterapia desde 2015 para tratar uma artrose desenvolvida após 3 cirurgias no joelho esquerdo. A diferença foi brutal. Tá? Logo no primeiro dia já deu um impacto, porque eu tomava, antes de começar o tratamento, eu tomava uma média de 10 comprimidos por dia, todos anti-inflamatórios, alguns até com cortisona. E desde o primeiro dia que eu tomei 15 picadas, fora o tratamento de fisioterapia propriamente dito, desde o primeiro dia eu parei de tomar remédio. Eu não tomo mais nenhum comprimido para dor, e isso já fazem 2 anos. E o que até hoje, o que mudou para mim? Coisas simples que eu não fazia e nem pensava que voltaria a fazer, como andar de bicicleta, poder ficar de joelho, coisas simples assim, eu voltei a fazer naturalmente. A natureza continua surpreendendo, mas é bom ninguém tentar fazer isso sem o conhecimento e as técnicas necessários. Acompanhe agora, na nossa retrospectiva, o que foi notícia no Jornal Ensaio de 2007. Mônica Cupi e Mariana Campos foram as apresentadoras do Jornal Ensaio de 10 anos atrás. Naquele ano, a repórter Débora Laranjeira trouxe informações sobre o espaço no Sindicato dos Bancários de Piracicaba para exposições de obras de artistas da cidade e da região. O perfil do artista plástico pernambucano Tony Azevedo, o bom humor e a criatividade dele ao representar a cultura popular foram os assuntos da reportagem de Mariana Campos. Rubens Witt Júnior registrou a perda da poesia piracicabana de uma das suas mais importantes representantes, Maria Cecília Bonacella, que deixou saudade em todos que a tiveram como tutora literária. Uma reportagem de Mônica Cupi noticiou que, com a extinção dos trens de passageiros e de cargas em Piracicaba, a Estação da Paulista tinha se transformado no Centro de Lazer e Cultura para a população. O acervo do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, fundado em 1956, que reúne objetos do ex-presidente do Brasil, foi o assunto do repórter Murilo Laranjeira. E Luiz Gustavo Spaziani informou que a lona do tradicional Circo do Piranha passava a servir de espaço para o projeto Circo Escola, que misturava esporte, lazer e educação. A repórter Mirella Leme trouxe informações sobre a prática profissional do desenho, que pode carregar conotações políticas ou sociais. Um dos espaços culturais e de lazer de Piracicaba foi destacado na reportagem de Rafael Pedroso, o Centro Cultural do Lau, mais conhecido como Bar do Lau. O cururu, um estilo de música que mistura poesia, repente e canção, que leva o modo caipira de viver, foi abordado na reportagem de Tatiane Fagionato. E uma entrevista de Rubens Witt Júnior com a cantora Lu Garcia, artista piracicabana que mesclava música raiz e contemporânea, encerrou aquela edição do Jornal Ensaio. Nunca mais fui cantador e a viola descansou. No próximo bloco, você confere a importância da reciclagem.
E vai ver também uma reportagem com o time de esportes do 15 de Piracicaba. É só um instante e a gente já volta. Os resíduos gerados pela população causam grandes impactos ambientais se não descartados em locais adequados. Uma das formas de amenizar esses impactos é a coleta seletiva, que realiza o recolhimento de materiais para reciclagem. Uma das ações mais importantes para o meio ambiente é a coleta seletiva, dividida nas categorias de papel, plástico, metal e vidro, como cacos, copos e cristais. A coleta seletiva em Piracicaba percorre 70 bairros. O serviço é realizado pela Cooperativa do Reciclador Solidário. Em agosto de 2017, a empresa coletou 280.920 quilos de materiais recicláveis. Tudo isso é aproveitado gerando outros produtos, ou seja, aquilo que era lixo passa a ser matéria-prima que é aproveitada em indústrias recicladoras. 100% da cidade tem a coleta seletiva. A nossa meta é chegar a 360 toneladas mês. Lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, pneus usados, materiais eletroeletrônicos e da construção civil devem ser descartados em locais corretos. Por isso, a Prefeitura mantém alguns lugares para descarte adequado desse tipo de material. A nossa secretaria, ela tem para cidadãos, um sistema de recolhimento que acontece nos ecopontos. Então nós temos atualmente uns 10 ecopontos espalhados pela cidade, geralmente em regiões da periferia. Computador, teclado, monitor, televisão, todo material que usa componentes eletrônicos que também, se descartados de forma no lixo comum, eles vão contaminar o solo e as águas. Para separar o material reciclável do lixo orgânico em casa, é importante que estejam limpos e secos. Por isso, o ideal é ter 2 recipientes, que podem ser uma caixa ou saco grande. Um para o resto dos alimentos, como o lixo orgânico, e outro para o material que tem potencial para ser reciclável. A lista completa e a programação semanal da coleta seletiva em cada bairro estão disponíveis no site da SEDEMA. Outras informações sobre reciclagem também podem ser consultadas pelos telefones que estão na tela. Os brasileiros têm buscado diversas alternativas para enfrentar a crise financeira. Dados do IBGE mostram que desde 2014, uma das principais apostas é o empreendedorismo, que tanto pode ser um meio de renda extra como de renda principal. O último balanço do IBGE, divulgado em agosto, mostrou que 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Sem opções para retornar ao mercado e com as contas batendo na porta, o empreendedorismo é uma das principais apostas dos brasileiros para enfrentar a crise. Segundo o Sebrae, serviço especializado no apoio às micro e pequenas empresas, 11 milhões de companhias foram criadas por necessidades nos últimos 3 anos no Brasil. É o caso de Kelly, que acreditou no talento para fazer doces e salgados para fugir da dificuldade financeira. Ela investiu em um negócio próprio há cerca de 2 anos. Comecei assim, pegando alguns bolos salgados no final de semana, como um bico, porque eu trabalhava em confecção. Então, para mim, era um trabalho extra. Após cair no gosto do público, ela decidiu formalizar o negócio. A firma onde eu trabalhava fechou. E várias pessoas já falavam para mim, olha, fique só com bolo, você vai ganhar mais do que na firma. Mas eu tinha medo. A gente sempre tem aquele receio, né? De que, será que vai dar certo? Será que vai ser uma boa ideia? Mas aí, como a firma fechou, eu falei assim, agora é o momento, agora eu vou investir nisso. O empreendedorismo é essencial para a geração de riquezas dentro de um país, promover o crescimento econômico e gerar empregos e renda. A ocupação sempre é importante, né, para você ter uma renda. E é bom também que seja formalizada, né? Nesse caso, as pessoas pode fazer pelo microempreendedor individual. O empreendedor individual é uma coisa que dá garantia, né, sociais, né, como
Depois a aposentadoria e a própria previdência, tudo bem. A formalidade é interessante, existe essa possibilidade. Por outro lado, você ser dono do próprio negócio, você tem a responsabilidade maior, né? De ter que atender o cliente, às vezes em casa, trabalhando em casa, né? Então, o horário de lazer, férias é uma coisa complicada. Toda vez que você tira férias, você está deixando de ganhar. Então, nada é fácil, né? Nada se ganha dinheiro fácil. Você pode ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você goste, né? Agora, sempre existe a necessidade de você trabalhar. Não é nenhuma novidade que o eSports está ganhando destaque e atenção entre os jovens hoje em dia. Mas que o 15 de Piracicaba é o primeiro time oficial de esportes eletrônicos na cidade, com o FIFA Pro Clubs, pouca gente sabe. eSports, ou cyberesport, é a modalidade de competição profissional para jogos eletrônicos que vem ganhando cada vez mais espaço entre os jovens atualmente. Entre os jogos mais vistos pelos internautas, podemos destacar Counter-Strike, League of Legends, FIFA, Call of Duty, Overwatch e Dota 2. Não há dúvida que o cyberesport já é profissão. Para garantir os direitos e assegurar a dedicação dos profissionais, a Riot Games, desenvolvedora de League of Legends, passou a exigir que todas as equipes que participam das competições norte-americanas formalizem os contratos empregatícios com seus jogadores e treinadores. Os treinamentos são realizados de acordo com o cronograma da equipe e quem quiser acompanhar o time pode assistir a transmissão via internet que um ou todos os jogadores faz. As equipes se inscrevem em campeonatos, que podem ser realizados em estádios ou locais pré-determinados, e o público pode acompanhar tanto de casa, pelas transmissões ao vivo na internet, quanto em canais esportivos. Em Piracicaba, o 15 eSports é a primeira equipe de um time oficial. A equipe surgiu através de um projeto de amigos, onde a gente montou uma equipe de pro clubes e foi pegando jogadores aí para poder disputar os campeonatos. Aí a gente conheceu os campeonatos e através de um amigo que falou, pô, por que você não procura a equipe do 15 para a gente oficializar uma equipe? Aí eu vim conhecer o clube, conversei com o clube aí para oficializar essa equipe. Além do 15, outros times oficiais que também anunciaram a divisão de eSports foram o Santos, o Clube do Remo e mais recentemente o Flamengo, que anunciou 2 times de League of Legends. Essa prática vem ganhando cada vez mais reconhecimento para os times oficiais. A importância são várias, né? Primeiro, a gente atinge, né, um público jovem que acaba torcendo, né, virando torcedores aí do 15 de Piracicaba. E outra importância também é a valorização da marca, né? Hoje você vê diversas matérias em sites importantes, né, falando sobre o eSports. Então, o 15, estando nesta área, acaba também estando em evidência, né? O nome, a marca 15 de Piracicaba. Se depender de torcida apaixonada, o 15 tem uma das mais vibrantes que conhecemos. E ainda sobre o eSports, acompanhe o comentário de Thales Cristiano. O eSport está com a popularidade cada vez mais em alta, como vimos na reportagem. Mas será que é considerado um esporte? Para os jogadores, é esporte porque requer treino, estratégia e competição com regras próprias. Mas há quem diga que o eSport não é esporte, por não precisar de preparação física. E aí o contra-argumento é, o xadrez e o tiro também não precisam. O fato é que a atividade movimenta milhões de dólares no mundo todo, apesar dos contratos entre os players e suas equipes não serem revelados ao público. Além disso, tem gerado empregos a outros profissionais, tais como desenvolvedores de games, narradores, analistas dos jogos, treinadores, produtores e editores de vídeo, entre outras. Isso é muito bom, tanto para o mercado de trabalho, quanto para quem segura o mouse e o controle apenas por lazer. Então se é esporte ou não importa muito, não é? E após o intervalo, tem mais esporte, uma matéria especial com o campeão brasileiro de karatê. E veja também as dicas de lazer e cultura. Não saia daí que a gente já volta. Professor de karatê em Capivari, o sensei Edson Zuin, pelo 2º ano consecutivo, foi campeão brasileiro de karatê no estilo Shorin-ryu.
A modalidade simula de maneira detalhada um combate em movimento. A conquista deu ânimo extra aos alunos que tentam seguir por um caminho parecido. O karatê é uma arte marcial japonesa de 1300 e que pode ser traduzido como o caminho das técnicas sem armas. Os equipamentos usados na prática da luta são o kimono e a cor do cinto. Alguns golpes requerem proteções como escudo abdominal, capacete, cotoveleiras e caneleiras. A arte ainda é praticada com frequência por jovens e adultos e os adeptos costumam ter fascinação com o próprio esporte, tanto pela defesa pessoal como pela própria filosofia. A grande conquista do esporte foi a inclusão no programa olímpico já na edição de Tóquio 2020. Mesmo não fazendo parte das Olimpíadas de 2016, o karatê tem um altíssimo grau de profissionalismo, que só aumenta ano após ano. Na nossa região, também existem representantes de peso, como o professor Edson Zuin, coroado bicampeão brasileiro neste mês em Salvador. Participamos do campeonato de karatê normal, que são todos os estilos que tem, e participamos de kata estilo, que são o estilo Shorin-ryu, nosso estilo nosso. Quais são as principais características e qualidades que um bom karateca deve ter? Conduta, disciplina, esforço, caráter, lealdade. Esses são os critérios que a gente acaba buscando em todos eles. Como a gente fala, o karatê para mim hoje não se torna um karatê como um competitivo. Eu prefiro fazer um cidadão do que um karateca. Para apoiar o esporte, a Prefeitura de Capivari mantém parceria com esta academia na realização dos eventos típicos. Para seguir os passos do líder, diversos alunos querem se profissionalizar no esporte, como é o caso da jovem Laura Bellini, que participou de um mundialito no Uruguai recentemente. Primeira vez que eu participei de um campeonato fora do país, e no Uruguai, e a gente reencontrou, sabe, amigos argentinos, que a gente já conheceu no outro campeonato, então foi uma experiência muito boa. Famoso nos filmes, os eventos de karatê arrastam multidões e ganham cada vez mais simpatizantes. Por este motivo e pela possibilidade de disputar as Olimpíadas de 2020, é que os jovens e promissores atletas de Capivari estão se dedicando tanto. O fim de semana está chegando e é hora de fazer a sua programação. Gabriele Alves traz para você dicas dos principais eventos da nossa região na agenda cultural do Jornal Ensaio. Acompanhe! Olá, o final de semana está chegando e você já sabe o que vai fazer? Não? Então fique ligado nas nossas dicas de cultura e lazer. Nesta sexta-feira, dia 24, começa no Engenho Central, em Piracicaba, a 6ª edição da Tattoo Fest, maior convenção de tatuagem e body piercing do interior de São Paulo. A programação prevê música, exposições, intervenções artísticas, esportes e muito mais. Para mais informações, é só acessar a página do evento. E ainda na sexta, às 19h, o Sesc de Piracicaba recebe Kleber José Alode Moraes no teatro para comentar o filme A Garota Dinamarquesa, que é uma produção autobiográfica sobre a história da primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de gênero. No sábado, dia 25, no Teatro Municipal de Americana, Lulu Benincassi, a escola Novo Espaço apresenta o espetáculo baseado no balé Quebra-Nozes, com música de Tchaikovsky. O enredo é assim: na noite de Natal, Clara ganha um soldadinho de madeira. Enquanto ela dorme, o soldado ganha vida para proteger a dona. E os dois passam a viver uma espetacular aventura em busca da fada açucarada, única que pode ajudá-los. Os ingressos devem ser comprados antes para as 2 sessões, uma às 7h30 e a outra às 9 da noite. E para quem gosta de arte, está aberta no Sesc Piracicaba até 3 de dezembro a exposição Arte à Primeira Vista, para aproximar as crianças da arte contemporânea brasileira. Participam da mostra obras de Geraldo de Barros, Franz Krasberg, Miris Kaidel, Regina Silveira e Lígia Clark. As visitas podem ser de terça a domingo, em horários específicos que estão no site do Sesc. Domingo é dia de diversão e nada é mais divertido que aniversário. Ainda mais se o aniversariante é um parque de diversões, não é mesmo? O Hop Hari vai comemorar 18 anos e o MC Guimê já confirmou presença para animar a festa, que começa às 8 da manhã e só termina às 10 da noite. Então, bora pegar a estrada no domingo? E ainda no domingo, o Sesc Campinas traz o espetáculo A Pequena Semente do Tempo.
com a companhia Navega Jangada. Na peça, Julieta é uma menina brincalhona, arteira e curiosa. O avô dela é um sábio contador de histórias e grande amigo do tal de tempo. Por meio das janelas da imaginação, os companheiros embarcam num mundo de poesia onde tudo ganha vida. Não dá pra perder, não é? Tomara que você tenha gostado das nossas dicas. Um excelente fim de semana pra você. E semana que vem a gente volta com muito mais notícias de cultura e lazer. Até mais! Por falar em diversão, conheça um projeto que estimula o desenvolvimento das crianças. É o Balaio Trançado de Histórias, que promove música e literatura para a garotada. Acompanhe na reportagem. A literatura e a música são importantes formas de auxiliar no desenvolvimento da imaginação das crianças. Quando ela vê um livro, ela ouve uma história, alguém está contando essa história para ela, o que ocorre? A criança começa então a criar novas linhas imaginárias. Então essa criação cria-se também através da fala, através dos cantos. Qual criança não se emociona com as músicas ou as histórias infantis? Elas arregalam os olhinhos na dramatização do Lobo Mau e torcem pelo final feliz da Branca de Neve. E é assim, contando e encantando, que os contadores de histórias estimulam e fascinam a garotada. E de fascinar com histórias, Carmelina Toledo Pisa entende bem. Com seu programa Balaio Trançado de Histórias, a contadora procura transmitir muita música, literatura e gargalhadas ao seu principal público, as crianças. O programa foi uma ideia de contar histórias e trazer a literatura infantil, né, para a criança e para o adulto também, para que desperte nele a criança interior. E com isso, eu convido crianças, tanto para tocar, que aí tem a música, para contar histórias, e é um programa infantil. Algumas edições ocorrem em espaços diferenciados, como é o caso deste programa, gravado no Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba. Além de ouvintes, aqui as crianças participam como plateia. Eu tenho 25 anos de contação de histórias, trabalhando com todos os públicos. E a criança é aquela semente que você planta, né? Cuida e depois aí você colhe. Então a gente tem que mostrar isso, tá? Tem que mostrar uma criança que toca e canta, uma que conta história. Tem que mostrar e despertar isso em outras crianças. Para a criançada, a euforia é total. São momentos de muita animação, criatividade e folia. Esta foi a primeira edição do Jornal Ensaio deste ano. Na semana que vem, a gente volta. Fique agora com um pouco mais da contação de histórias. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!